será que eu consigo passar na universidade pública? Frequentemente tem esse assunto, né? Principalmente relacionado a um obstáculo, né? Será que eu vou conseguir? Como que é este obstáculo da pessoa duvidar de si mesmo? Quando a pessoa pergunta assim, né? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo fazer aquilo? Ela está em dúvida, né? E quando a gente começa a duvidar de nós mesmos, é muito mais provável que a gente não tenha confiança que consegue vencer aquele obstáculo, né? Alcançar aquele objetivo. É muito comum isso, é mais comum do que parece, né? E o simples fato de duvidar de si mesmo já dificulta um pouco o processo de conquista. Então, esse obstáculo que eu vejo em muitos estudantes, que eu já vi na época que eu estava estudando, que eu vi quando eu estava dando aula na sala de aula, quando eu era professor na sala de aula, eu olhava para a turma assim, eu via os alunos que estavam duvidando de si mesmo, sabe? E tem muito aluno que é bom, muito estudante que é bom no sentido de dedicação, de fazer o que precisa ser feito, e às vezes para nesse, poxa, será que eu consigo? Nessa dúvida, né, de duvidar de si mesmo. Então, é esse o obstáculo, é quando a pessoa começa a botar a própria capacidade em xeque. Quando nós começamos a duvidar de nós mesmos, já é mais do que meio caminho andado para o fracasso. Então a pessoa tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha, né? E não ficar presa nesse obstáculo. Como que uma pessoa pode superar esse obstáculo de duvidar de si mesmo? Como que ele vence esse obstáculo? Assim, todo obstáculo, ele pode ser encaixado na categoria de problema. E todo problema, ele tem um tamanho. E esse tamanho depende do tamanho do problema em si, depende do problema por si só, e depende também da pessoa que tem que resolver aquele problema, ou que tem que superar aquele obstáculo. É possível, para a maioria esmagadora dos problemas, você quebrar em problemas menores. Então, da mesma forma, pode ser feito com um obstáculo. E aí, o que a pessoa tem que fazer é isso? Ela tem que pegar esse obstáculo, quebrar em obstáculos menores e vencer cada um desses obstáculos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Enem, a prova do Enem ou a prova de qualquer vestibular. O seu obstáculo, vamos supor que você quer passar em medicina no Enem, né? Pelo Enem. E aí você tem que fazer pelo menos uns 800 pontos para garantir. O seu obstáculo é fazer mais de 800 pontos na prova do Enem. Só que você não precisa alcançar ele de uma vez. Você pode quebrar esse obstáculo em, por exemplo, simulados. E aí, uma vez por mês, você faz um simulado do tipo do Enem. E o seu objetivo é, ao longo dos simulados, aumentando a sua nota nos simulados de tal forma que se aproxime do 800, de preferência passando um pouco dos 800. Agora você não tem mais aquele obstáculo do Enem, o seu obstáculo agora é menor, são simulados. O seu desempenho nos simulados depende do seu desempenho nas listas de exercícios. Então, para você ter um desempenho bom nos simulados, você volta, desce um pouquinho e tenta resolver as listas de exercícios. E o seu obstáculo agora passou a ser resolver determinadas listas de exercícios com um determinado nível de aproveitamento, porque o seu aproveitamento nas listas vai refletir o seu conhecimento sobre determinado assunto. Cada lista vai ser de um assunto. Pode ter 2, pode ter 3, mas tem pelo menos um assunto. Percebe? Ó, antes o meu obstáculo era o Enem, eu quebrei em obstáculos menores, que são os simulados, e agora eu quebrei os simulados e obstáculos menores, que são listas de exercícios, que eu tenho que fazer todos os dias. O Enem eu vou fazer uma vez por ano. O simulado eu vou fazer uma vez por mês. As listas de exercícios eu posso fazer todos os dias. E aí essas listas de exercícios elas têm que encaixar num determinado conjunto de horas de estudo. Então eu quebro as listas de exercícios em horas de estudo. Se eu cumprir determinadas metas de horas de estudo, principalmente interagindo com a teoria de forma ativa, né, copiando, anotando e tal, e fazendo exercícios nesse período, eu vou ter um bom desempenho nas listas. Uma forma de vencer um obstáculo é quebra esse obstáculo em obstáculos menores, até um nível que fique tão pequeno que você consiga ir vencendo um de cada vez. E quando você vai vencendo um de cada vez, você nota a evolução. Essa é a parte prática, é técnico isso, é uma questão técnica. A pessoa chega lá e começa a fazer isso e funciona. Tem uma parte também que é mais de contexto, né? De choque de realidade, vamos dizer assim. Traz para a realidade. Vê ao seu redor quais são as pessoas que conseguiram vencer aquele obstáculo. E a gente costuma procurar, né? Nesse processo, a gente costuma procurar aquelas pessoas super gênias, né, que venceram o obstáculo. Por exemplo, eu queria passar no ITA quando era adolescente, né? Naquela época não tinha tanto assim internet como tem hoje, né? Então não tinha tanta gente aparecendo na internet. Mas o que eu vejo hoje é que muitos estudantes olham para aquele aluno do segundo ano
que passou direto na prova do ITA no final do terceiro ano, que passou direto em medicina no final do terceiro ano, que são as exceções. Dá para fazer? Dá. Se a pessoa estudar direitinho, ela consegue, mas são as exceções, aquele aluno que passou no segundo ano. A gente costuma olhar para essas pessoas, que são pessoas que muitas vezes estão num nível inalcançável para nós. E aí não faz sentido você se comparar com um nível inalcançável. O melhor mesmo é olhar assim, poxa, quem era a pessoa com menor chance de conseguir isso que eu estou querendo conseguir? E se espelhar nessas pessoas, não no sentido de querer ser igual a elas, mas para ver assim, poxa, se fulano de tal conseguiu, por que eu não vou conseguir? E quando a gente começa a fazer essa busca, a gente encontra pessoas numa condição muito inferior à nossa e que alcançaram o objetivo. A gente tem que buscar aquelas pessoas para ter como referência que vão motivar a gente, sabe? Fala assim, cara, se fulano de tal conseguiu, por que eu não vou conseguir? Por exemplo, se o Bruno, olha só, se o Bruno, que morava lá no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves, até os 13 anos de idade, na casa dele não tinha água encanada. E a mãe dele era auxiliar de serviços gerais na escola. Se ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? Entendeu? A gente tem que olhar dessa forma. Aí você fica pensando assim, poxa, realmente, né? Se eu fizer... O que a pessoa fez para conseguir? Ela se esforçou um pouco mais. E aí ela conseguiu. Não é questão de ser superdotado, entendeu? Então, assim, a pergunta que tem que fazer é, quem foi a pessoa que eu conheço que é menos capaz de conquistar esse objetivo que é o meu sonho? Você vai ver que um monte de gente tá numa situação pior que a sua, entendeu? E aí você olha para essas pessoas e vê o que essas pessoas fizeram para alcançar esse objetivo. A partir disso, você vai ter um conjunto de ações que as pessoas fizeram. Aí, a partir desse conjunto de ações, você consegue montar um plano para você seguir. Não, peraí, se eu fizer isso, isso e isso, eu vou conseguir. Aí você começa a executar esse plano. Mas eu vi muita gente que passava no FMG, que estudava comigo no Cefet, e que eu sabia que a pessoa não era tão mais inteligente que eu, entendeu? Era mais ou menos o mesmo nível ali de inteligência. Eu estudava com a pessoa, conhecia. Então eu falava, não, se fulano de tal conseguiu, eu também posso conseguir. Um monte de gente passa, todo ano a UFMG recebe dezenas de milhares de alunos novos, por que eu não vou ser um dessas dezenas de milhares de pessoas? Dá para conseguir. E aí eu montei um plano, que foi começar a estudar, né? Correr atrás dos livros, eu comecei a estudar. Como eu não tinha experiência nenhuma, o meu plano não estava funcionando muito bem. E eu só percebi isso quando eu consegui o acompanhamento de pessoas que já tinham vencido aquele obstáculo e me ensinaram a trilhar o caminho das pedras, né? Então, assim, aí depois que você monta um plano, é bom você ter um acompanhamento de alguém que conquistou esse objetivo que você quer conquistar, né? E que estava numa situação de preferência igual ou pior que a sua. Porque aí você sabe o que você tem que fazer, pelo menos, né? Eu vejo que é isso. Resumindo, mede o tamanho do desafio, quebra o desafio em desafios menores, olha ao seu redor e vê as pessoas que conseguiram aquele obstáculo, conseguiram vencer aquele obstáculo, estavam em situações piores que a sua, vê o que essas pessoas fizeram, monta um plano e procura alguém que vai te dar um acompanhamento e vai te ajudar a executar esse plano bem. Se a pessoa fizer isso, dificilmente ela não conquista o objetivo.